10. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, na antiguidade, quando um rei visitava uma cidade, ele não chegava de surpresa. Se vocês já viram uma vez um presidente da República passando, na frente dele vai um monte de batedores, indicando então que está chegando alguém importante. Então mandava-se um mensageiro naqueles dias, um arauto. Era enviado na frente para anunciar a chegada do monarca e garantir que os caminhos estivessem preparados. Em Mateus 3, vemos a chegada do maior de todos os reis, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas antes que ele inicie seu ministério público, Deus envia seu arauto. João Batista surge no deserto, não para chamar atenção para si, mas para preparar o coração do povo para o rei. O que podemos aprender com a vida e a mensagem do mensageiro do rei? Nós vamos ver que nós hoje continuamos a missão que João Batista cessou, porque Jesus está voltando. Então nós devemos preparar os corações para receber a Jesus. Então, em primeiro lugar, o mensageiro do rei Jesus é um instrumento enviado pelo Pai celestial. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, João Batista, é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, Isaías foi um homem que profetizou, Deus mandou profetizar a chegada de João Batista. O mensageiro do rei Jesus atua como um instrumento enviado diretamente pelo Pai. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É uma autorização do céu para a gente fazer a missão. João Batista não iniciou seu ministério por ambição pessoal ou para buscar fama. Ele estava cumprindo um propósito divino, desenhado desde a antiguidade. Nos dias narrados pelo evangelista, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia. O deserto é frequentemente um lugar de provação e silêncio, o que nos ensina que o instrumento de Deus não precisa dos grandes palcos para ser ouvido, e ele floresce onde o Pai o planta. Vocês lembram do Filipe? Filipe estava num lugar aprazível, Samaria,
e o Espírito Santo, vá para um tal lugar, vá para o deserto. E lá ele foi encontrar uma pessoa para pregar o evangelho. João não era um aventureiro no ministério, ele era o cumprimento da palavra. Ele é exatamente aquele referido pelo profeta Isaías. Isso mostra que o instrumento de Deus age em total alinhamento com a palavra. Ele se identificava como a voz do que clama no deserto. Imagine, a gente sai para pregar e as pessoas não ouvem. É como se estivesse clamando no deserto. Nós tivemos a experiência de distribuir folhetos, nesse sábado. Sua missão suprema era clara: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O mensageiro tira os holofotes de si mesmo e trabalha incansavelmente para remover os obstáculos do coração das pessoas, para que o Rei Jesus possa entrar. Filho meu, eu quero o teu coração. Temos sido instrumentos dispostos a preparar o caminho para Jesus no coração da nossa família e da nossa cidade, do nosso bairro, lá de Patamares. Será que nós estamos assim focados com esse propósito ou focados em engrandecer a nós mesmos e a própria denominação? O próprio Deus comissionou o mensageiro do rei com uma tarefa de imensa honra: anunciar a graça que salva a humanidade perdida. De acordo com a promessa, o Senhor enviaria o profeta Elias antes da iminente chegada do grande e terrível dia do Senhor. Quando João é comparado a Elias, nós vamos encontrar isso no Malaquias, lá no final do capítulo 4 de Malaquias. O objetivo central desta mensagem é promover uma reconciliação, porque diz: convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa restauração familiar e espiritual é essencial para evitar que Deus venha e fira a terra com maldição. Lembra que o nosso irmão Jonas também foi para Nínive. 3 dias e a cidade vai ser destruída. E todo mundo se arrependeu da cidade. E a cidade foi salva. Hoje, a responsabilidade de ser o arauto de Cristo repousa sobre nós. Somos os mensageiros do Senhor, comissionados para comunicar a salvação de Deus aos perdidos, a fim de que todo que crê seja salvo. Lembre que, apesar de, em primeiro momento, a ordem ser dada aos apóstolos, essa é extensiva a todo crente na face da terra. Jesus, então, Mateus 16, 15, é um mandamento universal: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se nós não obedecermos, ele mandará uma perseguição para que o povo se espalhe e vá comunicando o evangelho para as outras nações. O peso dessa proclamação determina o destino eterno da humanidade, dos homens sem Deus. Pois a promessa é clara: quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê enfrentará a condenação. Então, que as pessoas não se percam por causa da nossa omissão. Nós estamos calados em casa, calados no trabalho, calados no colégio, calados na rua, calados no bairro. Então, se elas se perderem, nós somos atalaias. E o Senhor diz assim: vai cobrar de nós. Se eles morrerem no caminho errado e nós não o avisarmos, nós seremos responsabilizados. A presença do mensageiro do rei é em si mesma um sinal da graça especial de Deus concedida a um indivíduo, a uma família, a um povo e a uma nação. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. A nossa chegada em um lar é a graça de Deus chegando naquele lar.
Nós somos o mensageiro do rei, representantes do rei. Deus está batendo naquela porta dizendo: cheguei, abra a porta do seu coração. O Evangelho de João nos lembra que houve um homem enviado por Deus chamado João, que veio como testemunha para testificar da luz, para que todos pudessem crer por intermédio dele. Ele não tinha total clareza do seu papel. Ele não era a luz, mas apenas uma testemunha dela. Apontava para Cristo. Quando os discípulos, Jesus aproximou-se, João Batista apontou para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande responsabilidade de quem ouve a mensagem é entender que rejeitar o mensageiro é rejeitar o próprio Deus que o enviou. Que coisa grave, né? Quando a pessoa fecha a cara para você, quando está distribuindo folheto, quando bate na porta, ela não quer saber. Ela está dizendo isso para Deus. Não fique ofendido, não. Porque ela está fazendo isso com o próprio Deus. Quem rejeita a mim, rejeitará também a vós outros, né? Como Jesus advertiu em Lucas 10, quem dá ouvidos ao mensageiro, ouve a Cristo. Mas quem o rejeita, rejeita tanto a Cristo quanto ao Pai. Então, ser o mensageiro significa ser o sinal do amor de Deus pelas pessoas que estão perdidas. A graça de Deus chegou quando nós chegamos. Naquele lar, naquela família, naquela rua. É o mensageiro quem comunica a única saída para livrá-las da condenação eterna. Olhemos o exemplo de Jonas. Deus falou com ele pela segunda vez, porque na primeira ele não foi. Deus mandou então aquele temporal e ele se arrepende dentro do ventre do peixe, mandando se levantar e pregar contra a grande e importante cidade de Nínive. Quando Jonas obedeceu de má vontade, que ele não queria, e anunciou que a cidade seria destruída em 40 dias, o impacto foi transformador. Toda a cidade, do maior ao menor, creu em Deus, jejuou e se cobriu de panos de saco. Imagine, hoje a gente sai sedentos para a pessoa se converter. Jonas não queria que ninguém se convertesse, por isso ele pregava: vai, 3 dias, será destruída. E todo mundo se converteu. Glórias ao Senhor. No fim da história, Deus explica o seu coração compassivo. Como ele não teria compaixão de uma grande cidade com mais de 120 mil habitantes que estavam espiritualmente cegos, que não sabiam nem distinguir a mão direita da esquerda. Irmãos, Deus se preocupa com o perdido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Como mensageiros, podemos até pregar sobre o juízo, mas a motivação primária de Deus sempre é o seu amor e a sua compaixão pelos perdidos. Podemos falar de todas as doutrinas, mas não podemos esquecer que Deus é amor. Deus está convidando homens e mulheres à reconciliação. Nossa mensagem também tem um peso de eternidade e confronto, não só de amor, pois serve como um sinal definitivo de que o rei está vindo para exercer juízo contra os malfeitores e recompensar os justos. É só nós lembrarmos de Mateus 25, do rei, quando volta. Ali descreve nesse momento futuro em que o Filho do Homem chegará em toda a sua majestade, trazendo seus anjos e sentando-se em seu trono de glória. E vai separar, os bodes das ovelhas. Diante dele, todas as nações serão agrupadas para uma grande divisão, em que ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqueles que estiverem à direita
As ovelhas ouvirão palavras de acolhimento. Vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança que está reservado para vós. Mas para os que estiverem à esquerda, a palavra do rei será de afastamento definitivo para o fogo eterno que foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos. Então, tem de estar do lado direito. Tem de estar certo. Qualquer crente em Cristo que use a sua vida e as suas palavras para anunciar as boas novas de Deus para a salvação e edificação da humanidade se torna hoje um mensageiro do rei. Não importa o seu cargo na igreja. Você, quando sai, dá no olhos uma literatura, ali é o mensageiro do Senhor. Romanos 10 nos lembra da promessa maravilhosa de que absolutamente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas existe um desafio mais prático. As pessoas não têm como invocar a Deus se não crerem nele. Não podem crer se nunca ouvirem falar sobre ele. E é impossível ouvir se alguém se dispuser a pregar. Então, gente, você ora por alguém, o anjo não vai pregar o evangelho. O anjo desejaria pregar o evangelho, mas a missão foi nos dada a nós. Oração e ação. Além disso, como essas pessoas vão pregar se não houver quem as envie? Aí são aqueles missionários que vão para terras distantes. É justamente por causa dessa urgência que a Bíblia celebra dizendo quão lindos são os pés daqueles que levam essas boas notícias. Quão formosos, né? É claro que nem todo mundo vai aceitar a mensagem. O próprio profeta Isaías já questionava quem havia acreditado em sua mensagem, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Mesmo assim, o mensageiro continua a sua missão sem recuar. É interessante que tanto, por exemplo, o profeta Jeremias, o Senhor disse, eu vou enviar você, eles não vão ouvir, não vão aceitar a mensagem. Jeremias passou todo o ministério pregando e ninguém se convertendo, mas ele não deixou de pregar. João Batista foi o mensageiro, Jonas foi o mensageiro, mas hoje os mensageiros somos nós. A fé das pessoas lá fora, familiares, amigos, colegas, dependem diretamente de haver em nós disposição para abrir a boca, para entregar um folheto. Deus reserva o título de pés formosos para aqueles que se dispõem a caminhar em direção aos perdidos. Lembre-se disso. Você às vezes não gosta do seu pé, né? Mas seu pé pode ser formoso quando você pregar o evangelho. O conteúdo da nossa pregação já está definido. A mensagem que anunciamos encontra-se na Bíblia e fala, acima de tudo, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como a única forma de salvação. Então, não é falar sobre SAF, mocidade, não é falar sobre regras morais, é para falar que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O nosso foco não deve ser contar piadas ou autoajuda, mas sim a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. No capítulo 3, o apóstolo João foi direto ao ponto ao dizer que quem escolher crer no Filho já garantiu a vida eterna. Contudo, a realidade é trágica para quem ouve a verdade, mas se mantém rebelde contra o Filho. Não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não existe coração duro demais para Deus. A gente tem essa impressão, né? O coração não tem.
Paulo diz assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja não queria pregar para o apóstolo Paulo, claro, ou Saulo, porque ele era de coração duro. Aí Jesus teve de sair da sua glória e falar do evangelho para ele, e ele se converteu. O evangelho é o poder de Deus. A verdade é que a mensagem pregada conforme as Escrituras é poderosa para salvar qualquer coração, por mais corrompido pelo pecado que ele esteja. Em Romanos 1, vemos Paulo afirmando sem hesitar que não tinha vergonha do Evangelho, porque sabia que a mensagem carregava o próprio poder de Deus. Quando diz o Evangelho é o poder de Deus, a expressão ali é uma dinamite. Quando você pega uma dinamite e joga a rocha, se quebra. Está dizendo que quando nós pregamos o evangelho é como uma dinamite. O coração pode ser duro, mas vai penetrar. O evangelho revela como a justiça de Deus age de fé em fé, ensinando na prática que o justo viverá por fé, sabendo que fomos carregados de um poder capaz de mudar destinos. Pregar o evangelho não pode ser um evento isolado, mas sim um dever contínuo do crente. É interessante que não só o evangelho é poderoso, mas nós fomos revestidos do poder. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muitas vezes, nós hesitamos em falar de Jesus para um colega de trabalho ou um familiar, porque olhamos para a dureza do coração deles. Porém, um texto mostra que o poder não está no pregador, mas no próprio evangelho. Ele quebra as defesas do coração mais corrompido. Não tenhamos vergonha de testemunhar de Cristo. Segundo lugar, o mensageiro do rei Jesus deve ser uma pessoa simples. Vamos ler? Usava João veste de pelo de camelo, de um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. O texto bíblico nos mostra que a vida de João Batista era marcada pela ausência de luxo e ostentação, pois ele usava a veste de pelo de camelo e um cinto de couro. Além disso, a sua dependência de Deus refletia-se até mesmo no sustento diário, visto que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Essa simplicidade garantia que a atenção do povo não estivesse na aparência do mensageiro, mas na urgência da sua mensagem. Que coisa gloriosa! Vivemos em um mundo em que valoriza a aparência, mas a simplicidade é uma marca do servo de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Quando foi para identificar Jesus, ficava difícil. Sabe por quê? Ele não andava como os fariseus com a roupa de destaque. Ele era comum, era um homem comum. Aí Judas precisou dar um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Simplicidade significa ter o coração desapegado das glórias deste mundo. O mensageiro simples não tenta roubar a cena, ele diminui para que o Rei Jesus cresça. O nosso objetivo é falar de Jesus. Irmãos, somos mensageiros do Rei e não super-heróis. Somos pessoas normais, com os mesmos desafios que qualquer outro ser humano ao nosso redor. No entanto, a mensagem anunciada por nós confronta as realidades. Sim, é interessante. Você vai com dívida no cartão, luz para pagar, e prega o evangelho, e a pessoa se converte e transforma. Você diz, como é que pode a minha vida? Porque não é para a sua vida, é o poder do evangelho. No entanto, a mensagem anunciada por nós confronta as realidades e impacta os ouvintes de uma forma em que ninguém consegue permanecer neutro. Quando a palavra do evangelho é pregada,
ela prova duas reações opostas. De um lado, ela leva as pessoas a um verdadeiro arrependimento, gerando fé em Cristo. Do outro lado, a rejeição dessa mesma mensagem causa endurecimento do coração, produzindo incredulidade e um triste desprezo pelo Senhor, pelo nosso Salvador. Muitas vezes ficamos frustrados quando evangelizamos e as pessoas não se convertem. Irmãos, a nossa mensagem é como o sol que derrete o gelo e endurece o barro. Alguns vão ser quebrantados, outros serão endurecidos. Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, mesmo ele ouvindo a mensagem. A reação de quebrantamento ou endurecimento no coração de quem ouve pertence inteiramente a Deus. É Deus que transforma, é Deus que modifica. Diz o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Se somos os verdadeiros mensageiros do Rei, temos o objetivo de exaltar Cristo e nunca nós mesmos. Afinal, é o pregador altivo e vaidoso que tenta roubar a glória e chamar a atenção para si. Então, nós estamos vendo aí, as igrejas estão terríveis, né? Venha para a igreja que o pastor fulano de tal vai resolver toda a sua vida. Então, cadê a glória que deveria ser dada a Jesus? Venha nessa igreja que você vai conhecer Jesus que vai mudar a sua vida. A Bíblia conta que os seguidores de João ficaram agitados, porque as multidões estavam deixando João indo atrás de Jesus. Mas João não deu espaço para o orgulho, respondendo logo de cara que ninguém consegue receber nada a não ser que seja dado diretamente dos céus. Ele diz em outra passagem, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele fez questão de lembrar, vocês são testemunhas de que eu disse que não sou o Cristo, mas apenas o precursor enviado na frente dele. João se via como o padrinho de casamento. Ele não é o noivo, mas fica exatamente feliz e se regozija só de ouvir a voz do noivo. A maior lição que ele nos deixa sobre o que é ter sucesso no ministério está na sua declaração final. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então, o nosso sucesso como mensageiros não se mede por quantos seguidores temos, mas por quantos Jesus está sendo glorificado através da nossa vida. Somos como uma placa de trânsito apontando para o caminho. Se as pessoas pararem para olhar e aplaudir a placa, o propósito inteiro foi perdido. O alvo final é Jesus. Nós só apontamos para Jesus. Por isso, a obra do Espírito Santo não é se autoglorificar, é glorificar a Jesus. Ele me glorificará. Então, como é que eu sei que ali é uma obra do Espírito Santo? Porque só está apontando para Jesus e não para o Espírito Santo. Se quisermos ser verdadeiros mensageiros, a receita para não deixar o orgulho dominar é muito clara. Devemos nos lembrar de que somos pecadores remidos para conservar a humildade. A nossa transformação não é fruto da nossa própria força de vontade. Não, então precisamos lembrar que é Deus quem está mortificando a nossa velha natureza, nos impedindo de voltar a viver e andar como fazíamos antes da nossa conversão. Não há espaço para exaltação, porque a salvação não é através do mérito, algo que nós simplesmente não temos, mas acontece somente pela fé na obra consumada de Cristo. E se alguém ainda quiser se orgulhar do fato de ter aceitado Jesus, deve lembrar que a própria fé é um dom de Deus. Não vem de vós, para que ninguém se glorie. Terceiro lugar, o mensageiro do rei deve
convocar os ouvintes ao arrependimento. Vamos lá? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não existe evangelho sem mudança de rumo. Por isso, o mensageiro do rei deve convocar os ouvintes ao arrependimento. As escrituras contam que naqueles dias João Batista apareceu pregando, levantando a sua voz no meio do deserto. Ele não tentou amaciar a verdade ou fazer um discurso político, mas foi direto ao ponto, por dizer de forma clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O chamado urgente para que as pessoas abandonem o pecado acontece justamente porque o reino está chegando, está próximo. O arrependimento é uma via de mão dupla que atinge a todos nós. Primeiro, toda a humanidade que já nasce sobre a herança de Adão precisa dar meia volta e se arrepender tanto do pecado original quanto dos pecados atuais. Mas não nos enganemos, pensando que depois de salvos não precisamos mais nos arrepender. A verdade é que precisamos nos arrepender diariamente daquelas falhas e pecados que entristecem, que apagam o Espírito Santo. Se não fizermos isso, estaremos levantando muros, impedindo o nosso próprio crescimento espiritual. Então, a mensagem do arrependimento é importante para crente e descrente. O descrente porque vai para o inferno se não se arrepender, e o crente para voltar à restauração. Como arautos de Cristo, não podemos ter medo de confrontar o erro, pois o mensageiro do rei deve ordenar aos ouvintes que abandonem o estilo de vida contrário à lei. Lembra que João Batista falou para Herodes? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele vai perder a cabeça só porque ele mandou o cidadão se arrepender. Essa transformação não é apenas de aparências. O verdadeiro problema vem muito além das atitudes públicas, pois a transgressão à lei de Deus pode ser interior ou exterior. Então, pecar, se arrepender, não é só de atos, mas também do coração, dos pensamentos, das palavras. Ou seja, somos chamados a abandonar tanto as más ações quanto os pensamentos e desejos impuros. Jesus ensinou que o adultério não é apenas o ato físico, mas também cobiçar no coração. E o assassinato começa com a ira no coração. Para abandonarmos o estilo de vida contrário à palavra, exige que permitamos que o Espírito Santo sonde não apenas o que fazemos com o corpo, mas o que nutrimos em nossa mente. Porque quando a gente sai evangelizando, diz: não matarás, não furtarás, alguém diz assim: eu nunca matei, eu nunca roubei. É um aspecto da lei. Mas você já ficou zangado com alguém? Você já xingou alguém? Você já teve ódio de alguém? É matar. Para abandonarmos o estilo de vida contrário à palavra, exige que permitamos, então, que o Espírito Santo sonde. O arrependimento genuíno sempre deixa rastros visíveis na vida da pessoa, porque a evidência do verdadeiro arrependimento é o abandono do erro e o voltar ao que é certo. Falarmos que nos arrependemos sem mudar os hábitos não tem valor algum para o reino. Mas o pregador não precisa carregar o peso de tentar forçar essa mudança nas pessoas, pois o Espírito Santo é quem convence o pecador por meio da pregação do Evangelho. Nós não iremos mudar ninguém, é o Espírito Santo que muda. Nós pregamos o Evangelho e esse Evangelho é que vai modificar a pessoa. Quarto lugar, o mensageiro do rei Jesus deve advertir que cerimônias não substituem o arrependimento. 7 e 8. Vendo ele
vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir? Produzir, pois, frutos dignos. Irmãos, a verdadeira religião vai muito além da prática de rituais. Por isso, o mensageiro do Rei Jesus deve advertir que cerimônias não substituem o arrependimento. Quando João Batista notou que muitos fariseus e saduceus estavam vindo ao batismo apenas por aparência, ele foi extremamente duro e o chamou de raça de víboras. Tem gente que pensa que se batizar, participar da ceia, resolveu a sua questão. Não resolve. Se não se arrepender, o batismo não tem valor nenhum. A ceia vai ser para condenação e não para salvação. Ele perguntou quem havia dado a eles a ilusão de que poderiam simplesmente fugir da ira vindoura usando um rito religioso como amuleto. A regra do reino é simples e direta. É necessário produzir frutos dignos de arrependimento para provar que a mudança no coração foi de verdade. Nós precisamos alertar as pessoas de que confiar em cerimônias e sacramentos para garantir a aprovação de Deus ou a entrada no céu é uma grande mentira. O batismo, por exemplo, não salva quem não tem fé. Se crer e for batizado, será salvo. Veja que o eunuco, capítulo, se não me engano, 8 de Atos, o batismo, por exemplo, não salva. Veja que o eunuco só desceu às águas depois de declarar que cria em Jesus de todo o coração. Ele diz: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? E o evangelista diz: é lícito se creres de todo o coração. Qual foi a profissão de fé dele? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra em 1 Coríntios que todo o povo de Israel no deserto participou de milagres, comeu do mesmo alimento espiritual, mas quase todos morreram no deserto, porque o coração deles estava longe de Deus. A religião de aparência não impressiona o Senhor. Romanos 2 diz que não adianta ter as marcas da religião no corpo, que no tempo do apóstolo era a circuncisão. Os profetas foram mais duros, como Isaías 58, mostra Deus rejeitando os jejuns em que as pessoas continuam brigando e explorando os outros, pois o jejum que Deus quer é prático, cheio de amor e cuidado com os necessitados. Em Isaías 1, nós já temos feito algumas mensagens ali, Deus chega a dizer que não suporta mais as reuniões, as músicas, as orações de um povo que vive no pecado, mandando que parem de fazer o mal e comecem a praticar o bem. Então, está no culto, ofertar, orar, se está em pecado, se não se arrepender, tudo isso é abominação para Deus. No Antigo Testamento e no Novo, Deus sempre odiou a religião falsa, sem arrependimento. O mensageiro do rei não chama as pessoas para frequentarem cultos ou cumprirem ritos, mas para entregarem seus corações inteiramente a Deus. Então a gente às vezes fica assim: vai na minha igreja. Não é que é errado convidar para a igreja, mas você perdeu uma oportunidade. Arrependa-se, creia para ser salvo e depois vá na igreja, que aí você vai ser nutrido. Nós precisamos falar, irmãos, abertamente sobre a ineficácia do sacramento para o não convertido. Tanto é que nessas igrejas neopentecostais, o cara é batizado na hora e já pode participar da ceia na hora que vai ali na igreja, não importa, para dar a sensação de que a pessoa tem algum tipo de comunhão. O papel do mensageiro do rei é advertir com firmeza que participar de uma cerimonial sem que exista qualquer evidência de mudança
na prática é totalmente inútil. A verdade é que o cerimonial não tem poder mágico em si mesmo. Porém, se a pessoa realmente experimentou no coração o que aquela cerimônia significa, aí sim, sua participação nela se reverte de benefícios reais. Se eu tenho consciência, né? E por isso que diz, que nós devemos refletir antes de comer o pão, né, e beber o cálice. De que adianta ser um religioso se no dia a dia não faz a vontade de Deus? Brincar com as coisas sagradas é muito arriscado, porque participar indignamente de uma cerimônia ordenada por Deus atrai juízo para si. Quinto lugar, o mensageiro do rei deve advertir para não confiar na ascendência e tradição religiosa. Vemos? E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Abraão. Muitas pessoas, irmãos, acham que estão salvas porque nasceram em um lar cristão ou porque seus avós fundaram uma igreja. Mas João Batista já avisava para que ninguém comece a dizer entre si mesmo. Então, preste atenção, adolescente. Nicole gostava de usar uma expressão assim, só faltei nascer na igreja. Nicole é usada assim, só faltei nascer na igreja. Que ela, como é que... fugindo aqui, não, aqui na minha frente, esse adolescente aí, Arthur, Saulo, nasceram na igreja. Eles já são crentes? Não. O fato deles estarem na igreja, nascerem na igreja, numa família de crente, eles não são crentes. Temos por pai Abraão. Meu pai da igreja, minha mãe da igreja, meu avô da igreja, meu avô é o pastor da igreja. Ele foi radical ao mostrar que a linhagem não impressiona o Senhor, garantindo que até daquelas pedras no chão, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Um velho ditado cristão diz que Deus não tem netos, apenas filhos. Precisamos ter precisamos ter muita clareza sobre como a nossa herança espiritual funciona. A dura realidade da queda nos mostra que a transmissão do pecado é passada do pai para o filho. Então, a união de um homem e a mulher. Quando Adão se uniu com Eva, ele gerou um pecador. E aí todas essas uniões vão gerando pecadores. Nascemos separados de Deus por natureza. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. No entanto, a graça não é transmitida geneticamente, pois a fé em Cristo só se torna realidade quando o filho se arrepende e crê em Jesus pessoalmente. Veja a diferença. Em Adão, nós herdamos tudo de ruim. Mas para recebermos alguma coisa de Cristo, precisamos aceitá-lo como Senhor e Salvador. Cada um individualmente. A ruína espiritual pode até ser uma herança familiar. Lembra que a gente ouve por aí maldição? Essa é a maldição hereditária. O de Adão passou tudo para a gente. É a maldição hereditária. A ruína espiritual pode até ser uma herança familiar. Mas a salvação exige uma resposta individual diante da cruz. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Muitas vezes, nós criamos falsas expectativas sobre a espiritualidade em casa. Mas a dura realidade bíblica é uma só. Os pais precisam ter consciência de que seus filhos, por nascimento, não são ovelhas, são bodes.
Os nossos filhos não são ovelhas, são bodes. Eles têm de se converter, têm de aceitar Jesus. Eles nascem com a mesma inclinação para o pecado que o resto do mundo e precisam desesperadamente escutar o Evangelho, arrepender-se e crer, para que só então se tornarem verdadeiras ovelhas do rebanho de Jesus. A família não pode terceirizar a salvação dos filhos à escola bíblica dominical. Tem pais que acham que só trazendo para a escola que vai resolver essa situação. Não vai. O arauto do seu filho é você. Você tem de perceber que ele não é crente, que ele precisa ser evangelizado, precisa aceitar o Senhor. Como os filhos nascem com a natureza caída, o maior papel de um pai e de uma mãe cristã é ser o mensageiro do rei dentro da sua própria casa, ensinando as escrituras com amor para que o Senhor opere o milagre da conversão neles. Certamente as professoras da nossa escola ficam decepcionadas porque estudou a lição. Ai, Gabriela, não. Por quê? Porque os pais não botaram para estudar, não parou para ensinar ao menino o caminho do Senhor. Aí pensa que Gabriela e Fernanda e outros vão dar um jeito e converter em menos de meia hora. Não vai acontecer. Aqui é para edificação. Não apenas os pais devem ser alertados, mas os próprios filhos precisam ter consciência de que, à semelhança de seus pais, eles não nascem como ovelhas, mas como bodes, e assim permanecem até que se convertam. Então, adolescentes, você é um bode ou uma ovelha? A Escritura nos dá vários exemplos sombrios de que a linhagem não salva ninguém. Em 1 João 3, lemos sobre Caim, que apesar de pertencer à família humana, a primeira família humana era do maligno. Então, nós temos Abel, que era do Senhor, e Caim, que era do maligno. Quem eram os pais? Adão e Eva. Em Malaquias 1, Deus declara o contraste entre dois gêmeos, dizendo que amou a Jacó, mas aborreceu de Esaú. Até mesmo o grande profeta Samuel viveu essa dor, pois em Samuel 8 relata que seus filhos não andaram pelos caminhos dele, mas se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Imagine, ele era um homem santo, mas os filhos não, eram do diabo, filho de Belial. Meus irmãos, então a gente precisa compreender isso, que é importante. Estar na igreja necessariamente não quer dizer que a pessoa está salva, não. O apóstolo Paulo elucida essa questão em Romanos 9, afirmando que os filhos de Deus não são propriamente os da carne, nascimento natural, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. A conclusão de toda essa doutrina está nas palavras de Jesus a Nicodemos: o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não importa a bagagem familiar, a exigência do mestre é universal. Se alguém não nascer de novo da água e do Espírito, não pode ver nem entrar no reino de Deus. O arauto de Deus entrega a mensagem como um oficial de justiça do rei, que tem o dever de advertir as pessoas de que não podem confiar na ascendência e tradição religiosa, mas sim em uma genuína mudança de vida. É claro que participar de uma comunidade evangélica é importante para o nosso crescimento. Contudo, precisamos entender que isso é insuficiente para ser salvo, pois a salvação vem só através de Jesus. Devemos abandonar a ilusão de que a experiência religiosa de uma família é transmitida automaticamente a seu descendente. A regra do reino é que cada membro tem de ter seu próprio encontro com Deus. Em vez de descansarmos em um histórico familiar, devemos procurar no dia a dia sinais
de uma vida regenerada pelo Senhor, tanto em nós mesmos quanto em nossos familiares.